Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo deste sábado. A diferença entre a inflação para as famílias mais pobres e mais ricas da população deve diminuir em 2022. A previsão é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O IPEA divulgou seu indicador de inflação por faixa de renda. Em outubro, pelo 7º mês consecutivo, a inflação foi mais acentuada para as famílias de renda muito baixa, inferior a R$ 1.808,79 para todo o domicílio. Segundo o Instituto, naquele mês, a inflação sobre os mais pobres do país foi de 1,35%, índice 0,15 ponto percentual acima do registrado para as famílias de renda muito alta. Essa disparidade vem se acumulando e se reflete no agregado dos meses. O IPCA deve desacelerar em relação a 2021, mas ao desmembrar o indicador por faixa de renda, o Instituto destaca que a inflação de ricos e pobres deve convergir, ainda que de forma lenta. Movimento que deve ocorrer à medida que a cesta das rendas mais baixas sofrer um alívio em alguns itens, como alimentos, enquanto os preços de serviços e bens industriais, mais relevantes para as classes de maior poder aquisitivo, devem experimentar altas. Nos últimos 12 meses, para as famílias de renda muito baixa, a inflação acumulada chega a 11,4%, mantendo-se bem acima da apurada na classe de renda mais alta, de 9,3%. O governo de Israel liberou a aplicação da vacina Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. A decisão anunciada pelo Ministério da Saúde foi aprovada por um painel de especialistas na semana passada, depois que os Estados Unidos concederam o uso emergencial da vacina Pfizer e BioNTech para a faixa etária na dose de 10 microgramas. Exemplo de vacinação, Israel começou a aplicar a terceira dose da vacina em agosto para a população de forma geral. O país também foi o primeiro a oferecer uma dose de reforço contra a Covid, ainda em julho, para adultos com sistema imunológico suscetível a doenças. De acordo com os ensaios clínicos da farmacêutica, a vacina demonstrou ser 90,7% eficaz contra as formas sintomáticas da doença. Além de evitar que adoeçam, as autoridades também esperam reduzir o número de fechamentos de escolas e a transmissão da epidemia para a população em geral. Os Estados Unidos começaram a vacinar contra a Covid-19 crianças da mesma faixa etária na última terça-feira. Agora eu falo do esporte. No Congo, o karatê serve para propagar a paz e também unir nações em uma região marcada por conflitos. O torneio regional de Karatê pela Paz foi realizado na província de Kivu do Norte, na República Democrática do Congo. Os anfitriões garantiram uma recepção calorosa às delegações estrangeiras. Na disputa, os donos da casa conquistaram 12 medalhas de ouro contra 4 da Tanzânia e uma do Burundi. Uganda ganhou 2 medalhas de bronze. O atleta tanzaniano Abdallah Zaraf fala do verdadeiro objetivo do campeonato. Nós que competimos nesse torneio mostramos que não temos ódio, vivemos todos em harmonia. Esperamos que este clima de paz reine na região. A África precisa de paz. Os organizadores afirmaram que as equipes do Burundi, Congo, Tanzânia e Uganda vieram à capital provincial Goma para promover o encontro de diferentes povos, culturas e ambientes, para lutar contra todas as formas de violência, preservando a paz. O secretário-geral da Federação Congolesa de Karatê, Alami Baka, ressaltou o importante papel do esporte de unir pessoas e nações. A região de Grand Lac Com este torneio, temos a oportunidade de reunir jovens vítimas da violência e do terrorismo. Os Grandes Lagos testemunham quase 3 décadas de conflitos, com forte atuação de grupos rebeldes armados que procuram desestabilizar os governos locais. Kivu do Norte e a província vizinha de Ituri foram colocadas em estado de sítio em maio deste ano para tentar acabar com a insegurança na região, onde massacres e confrontos ocorrem desde o fim da Segunda Guerra do Congo, em 2003.
A capitã da seleção feminina do Congo, Nancy Tchaba, admite que há desconfiança entre os países. Mas ela indica esperança num futuro melhor. Chercher la paix dans le secteur, dans le Grand Lac. Dizemos que nossos vizinhos não são nossos amigos, mas você pode ver que há atletas do Burundi e de Uganda aqui. Esta é a prova de que todos somos irmãos. E antes de encerrar, inchaço, vermelhidão e dor articular que piora com repouso prolongado. Esses sintomas podem indicar doença reumática e essa enfermidade pode ser confundida com outras doenças. Um especialista dá algumas orientações. Vamos conferir na reportagem. Dores constantes e vários exames, até Simone receber o diagnóstico de lúpus, doença autoimune, que descobriu aos 16 anos de idade. São 22 anos convivendo com a patologia. Eu, na realidade, era muito novinha, né? Eu estava muito doente e aí os meus pais começaram a me levar nos médicos para descobrir. E eu estava com derrame pericárdico. E aí, a partir daí, os médicos começaram a investigar, porque eu não tinha problema no coração, né? Eles falaram assim, alguma doença reumática que ela tem que está atacando os órgãos. Lúpus faz parte do grupo de doenças reumáticas, que afetam o aparelho locomotor, ou seja, articulações, ossos, músculos, cartilagens, tendões e ligamentos. Se fala muito em ter reumatismo, né, como se fosse uma única entidade, e não é. Hoje a gente tem mais de 200 doenças que estão dentro desse grupo de doenças reumáticas, né? Então, dizer que uma pessoa tem reumatismo é como dizer que tem doença cardíaca. Pode ser um monte de coisa, né? No coração pode ser válvula, pode ser infarto, pode ser insuficiência cardíaca. Da mesma maneira, dentro das doenças reumáticas, existem várias doenças que são diferentes, que têm seus próprios critérios diagnósticos e suas próprias formas de tratamento. O alerta do especialista é para que a pessoa que sente dores pelo corpo, que procure orientação médica para fechar o diagnóstico e iniciar o tratamento o quanto antes, já que as doenças reumáticas causam limitações no dia a dia do paciente. As doenças reumáticas, elas são caracterizadas pelo acometimento do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo é um tipo de tecido que a gente tem no corpo, rico em colágeno, que está presente em diversas estruturas que dão sustentação ao nosso organismo, principalmente, como ossos, tecido subcutâneo, tendões, ligamentos, articulações. Então, geralmente, essas estruturas são as mais acometidas, com dor, com inchaço, vermelhidão, e tem uma dor muito característica do ponto de vista articular. É uma dor articular que piora com repouso prolongado. O paciente já costuma chegar bastante comprometido, já com não conseguindo trabalhar, com suas relações pessoais prejudicadas, o psicológico abalado. É o que Simone descreve. Ela se adaptou às limitações da doença, porém segue a rotina, com atenção em relação aos sintomas, mas cuida da família e das atividades das duas filhas. Uma vida normal para quem não tinha vida, né? Então, assim, mas a gente vai se adaptando e a família tem que se adequar a isso, né? Tem famílias que, infelizmente, às vezes os pais, o marido, não entendem, né? Graças a Deus, até a minha filha mais velha, ela, mãe, você tem que sentar, você tem que descansar, senão à noite você tá morrendo. Ela até usa o termo. Senão à noite você vai estar morrendo. E cansaço, né? A fadiga é uma coisa, acho que assim, a dor, o brincador, a gente consegue fazer as coisas com dor, dependendo do estágio da dor. Agora, a fadiga é uma coisa diferente, ela não é um cansaço, é uma coisa diferente, é um cansaço em dobro, né? É uma fadiga, né? E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você. E a gente volta a se encontrar na segunda, na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais.